Bem-vindos ao Conecta Mais. Aqui você se desenvolve, inspira e aprende com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, jornalista e CEO do jornal Eu Amo Meu Bairro. Estou aqui com uma pessoa super especial. Mas antes de dar início ao nosso podcast, eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e ajudar aí a engajar o nosso canal para poder entregar para mais pessoas, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar das nossas entrevistas. Agora eu vou falar dos meus patrocinadores. Vou falar primeiro da Cuidar e Vitória. A Cuidar e Vitória, ela cuida de pessoas no conforto do lar, em hospitais, idosos, adolescentes, independentes, acamados por situações de doenças, transtornos, mulheres de pré, pós-parto, bebês. Também cuida de pessoas em situações de pós-cirurgia. A Cuidar e cuida. E se você busca serviços de contabilidade, a Casassi Contabilidade é uma empresa localizada em Jardim Camburi e tem equipe capacitada e é especializada em atender empresários de todos os ramos. Presta serviços também para pessoas física, MEI, todos aqueles que procuram soluções contábeis confiáveis. E se você busca consultoria empresarial abrangente, incluindo aspectos tributários, fiscais, contábeis, financeiros, a Casassi Contabilidade vai te ajudar. Certo? E o tema do nosso podcast, antes de falar do tema, eu vou falar uma coisa assim super importante para vocês que estão assistindo. Você tem dor, sente dores pelo seu corpo, em alguma parte do seu corpo? Você tem inflamações em seu corpo aí também? Tem ansiedade? Pois é, isso tudo pode ser tratado com laser terapia. Esse é o tema do nosso podcast de hoje e nós estamos aqui com uma pessoa super especial, que é a Carla, doutora, né? Doutora Carla Spandel Ardisson. Ela é enfermeira, né, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, gente. Vamos hoje falar um pouquinho sobre laser terapia, que vai ser a sensação do momento. E eu tenho aqui umas informações sobre a Carla, bem interessante. Ela é lá de Nanuque, né? Sou mineira. Mineirinha, está residindo aqui no Espírito Santo há cerca de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Capixaba. Já é uma capixaba, mineiraba. Mineiraba. Ela é casada, mãe da Luísa, né? Luísa, uma perfeição de menina. Uma formosa, mãe sempre fala, né, que é perfeita, né? A minha é a melhor. Ela é professora universitária, né? É formada professora na universitária, sou formada pela Federal do Espírito Santo. Isso, e atua no Centro de Resposta Rápida da Secretaria do Estado do Espírito Santo. Isso. Muito bom. O que é esse Centro de Resposta Rápida? É o CIEVS. O CIEVS é um Centro de Informação de Resposta Rápida. Nós trabalhamos com urgências, emergências, desastres, pandemia, endemias. Uhum. Por quê? Mimoso, a gente teve agora um exemplo, né? Mimoso do Sul. O CIEVS teve uma representação muito grande dentro do município, ajudando a reconstruir o município, a estruturar principalmente a saúde. Interessante isso, hein? Trabalhamos com a H1N1 quando chegou aqui, com a Covid, então a gente está à frente junto com todos os outros setores do estado e do município, sempre trabalhando em conjunto. Mas olha só, os nossos convidados, eles são especiais, tá? As pessoas que vêm aqui no podcast Conecta Mais, todos são especiais. Por isso, eu quero te dar um presente. Uau! É um presente da Confino. Confino é a nossa patrocinadora. Pode abrir aí e mostrar para as pessoas, para elas verem o presente que você ganhou. Muito obrigado pelo presente, ó. Vamos abrir e ver o que é, hein? Uau! Espero que você goste. A embalagem já diz tudo, né? Porque embalagem é carinho. Eu sou fã de chegar com a embalagem bonita. Geleia de pimenta. Paixão por geleia de pimenta. Confino, muito obrigada. Que bom que você gosta. Amo. Pois é. A Confino, ela trabalha com geleias, antepastos, né? Geleias picantes. Essa daí não é picante, é uma geleia até especial, porque ela tem produção limitada dessa daí. Nossa. Que ela não tem tanta picância, mas ela tem gosto da pimenta. Cheirosa, delícia, tá? Com certeza eu vou amar. Pode ter certeza. Muito obrigada. Adorei o presente. E olha só, Carla, a sua área que você escolheu, né, que é laser terapia, você atende em consultório, né? Sim. Atendo em consultório em Jardim Camburi. Uhum.
E assim, as pessoas que vão te procurar, né? Você falou, né? A gente bateu um papo antes e eu percebi que os tratamentos são diversos, é muito amplo, né, esse trabalho? Então, falando um pouquinho da laser terapia, a gente precisa entender um pouquinho do que é laser terapia de baixa intensidade. Porque a gente tem 2 tipos de laser, de alta intensidade e de baixa intensidade. O de alta intensidade, ele trabalha com um comprimento de onda acima de 940 nanômetros. É de tratamento médico, ele lesa a célula e destrói a célula. Ele é utilizado para cirurgias, para cortes. É mesmo? A função dele é essa, entre outras funções, né? De baixa intensidade, não. De baixa intensidade, ele vem para promover a homeostase. O que é isso? O equilíbrio do meu organismo. Ele vai te dar condições para que seu organismo funcione de forma adequada. Então, a laser terapia que eu trabalho é de baixa intensidade. Tá, mas aí você falou que você trata dores, qualquer tipo de dor? Qualquer tipo de dor. Até da alma. E as pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia, estão sentindo dor, elas podem te procurar para poder sanar? Sim. Como é que o laser funciona? Como ele busca o equilíbrio do organismo, pessoas que têm fibromialgia, ela vem com uma história de vida mais sofrida, são pessoas que às vezes não sabem lidar com o emocional, e aquilo vai ficando dentro do organismo e ela mesma vai começar a fazer lesão no próprio corpo. Tipo uma somatização. Né? Somatização, esse é o nome, que são as doenças autoimunes, a gente começa a nos destruir. Claro, gente, que sem a mínima intenção, a gente não tem intenção de fazer isso com a gente. E o laser, ele vem trabalhar isso. Ele vem reorganizando toda a cadeia celular para que essas dores reduzam. Inclusive, eu estou com uma paciente agora que ela está com fibromialgia, e na 3ª sessão, ela já chega para mim sorrindo. Ai, que legal. Se tive dor, não me lembro. Que a gente trabalha com o laser e com a conversa também de fazer com que o paciente entenda o que é a fibromialgia. Entendi. Então, sempre o paciente que vem até mim... É quase uma terapia. É quase uma terapia. Ele tem um atendimento diferenciado. A primeira consulta dura de 1 a 1h30, porque a gente vai trabalhar todo o paciente, como um todo. Eu não posso trabalhar a fibromialgia, vou lá e faço laser, não. Ele tem uma história de vida que a gente vai trabalhar. Não sou psicóloga e não vou fazer terapia, mas vou fazer as orientações para que junto com o laser ele possa resolver. Porque aí você vai atacando a causa, né? Assim, trabalhando a causa. Trabalhando a causa. Para que ela possa ter uma resposta melhor. Assim como as dores musculoesqueléticas, tanto aguda quanto crônica, ela tem uma causa. Então a gente vai trabalhar, vai melhorar, mas se a causa estiver ali o tempo inteiro, eu vou ter cliente a vida inteira. Porque ele vai voltar para mim. Então ele faz a terapia lá de umas 5 a 10 sessões, passa 60, 90 dias, ele retorna, porque a causa está ali. Né? E tem aplicações diferentes. Eu tenho aplicação local e tem a sistêmica. Como é que é a sistêmica? A sistêmica é esse aparelhinho que está aqui, ó. Ele vai direto na artéria radial, é a artéria que passa exatamente aqui no braço, ele fica aplicado. Gente, laser é uma tecnologia indolor e segura, não é invasiva. Segura. Muito, 100% segura. É claro que eu tenho algumas contraindicações, mas que vão ser avaliadas na consulta. Né? Então, ele é aplicado direto na corrente sanguínea e esse foto é levado para o corpo inteiro. E isso eu posso trabalhar desde processos para rejuvenescimento, principalmente, gente, eu falo, para deixar de envelhecer. Quanto mais cedo eu começo, melhor. Porque ele vai trabalhar uma enzima que tem na nossa célula chamada, um nome feio, SOD, né, que é superóxido dismutase. Mas o que elas fazem, essas enzimas? Elas acabam com aqueles radicais livres, que a gente passa creme, que a gente toma remédio, que a gente passa isso, que aquilo. Ela aumenta a produção dessa enzima. E aí, acabando com esses radicais livres, acabando não, né, gente? Reduzindo, porque não tem como acabar, porque ele é importante para o nosso corpo. Reduzindo os radicais livres, eu deixo de envelhecer as células. Eu deixo de matar as minhas células. A gente chama oxidar as células. Vamos imaginar assim. Eu tenho um pedaço de ferro, que é a nossa célula. O oxigênio vai até esse ferro. O oxigênio seria os radicais livres. Ele oxida esse ferro, destrói aquilo ali.
E é exatamente o que o radical livre faz com as nossas células. Destrói. Então, comparar a nossa célula com o ferro é exatamente isso que acontece. E essas enzimas não deixam. É como se criasse uma película em volta desse ferro, tirasse o oxigênio dali e ele não vai enferrujar. Portanto, não vai morrer. Uhum. E aí, como é que funciona, então, assim, por exemplo, uma psoríase, né, que que é a reprodução da célula, né, de forma rápida, não é isso? Desordenada. Desordenada. Psoríase, assim como a fibromialgia, é uma doença autoimune também. Uhum. O nosso sistema imune, quando ele não está funcionando adequadamente, ele começa a agredir o nosso corpo. Em vez dele responder neste nível normal, ele está aqui em cima. Então, qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, ele acha que é estranho e ele ataca. E a psoríase vai ser a mesma coisa, vai atacar, e aí vai dar aquelas lesões descamativas, com muita coceira, que além de incomodar, ela socialmente ela é ruim. Uhum. Né? As pessoas que olham acham que vai pegar, porque é fungo. Não é isso. Então, a gente trata com o ILIB, que a gente faz intramuscular, intravenoso, e trabalha com esses dois aparelhos aqui, que é a aplicação local. Uhum. Este aparelho aqui, eu posso fazer pontual, num único ponto. Esse é o chamado de cluster, ele tem 8 pontos, então eu trabalho uma área maior. Qual a diferença disso? Gente, tempo é dinheiro. Se meu paciente vai e vou gastar meia hora fazendo com esse, em 5 a 7 minutos eu faço com esse. E o paciente está liberado com a mesma irradiação. E são 2 tipos de irradiação. A gente tem a infravermelha, que não é visível aos olhos humanos, e a vermelha. Eu vou colocar aqui a vermelha. Vamos ver se dá para ver. Tá dando para ver? Essa é a vermelha. Quando eu troco para infravermelha, o infravermelho não dá para ver. Tá vendo? É bem longe. Não, essa luzinha que tá aqui é o fabricante que coloca para saber que ele tá ligado, pra gente ter certeza. Pra saber onde está pegando. Mas o infravermelho não vai. Eu tô com a mão aqui porque esse material, ele lesa a retina. Por isso a gente precisa utilizar sempre o óculos de proteção. Ele está classificado na classe 3B, que é perigoso para irradiação direta nos olhos. olhos. E aí você usa e o paciente ou só você? Não, o paciente, eu e o acompanhante se estiver do lado. Porque pode haver refração da luz. Vai refletir. Se eu estou fazendo aqui e no momento eu viro um pouquinho para o lado, tem um espelho, esse espelho pode refletir. Olha. É claro que a lesão não é encostou, lesou. Mas a gente evita e utiliza a proteção para o paciente, para quem está aplicando, o profissional e para o acompanhante. Mas como que funciona para tratar a ansiedade, por exemplo? Se a ansiedade não é algo que você vai encontrar no corpo, né? Então, mas a ansiedade, ela vem de uma desordem hormonal, uma desordem de neurotransmissores. A gente trata com o ILIB, que ele vai fazer com que as células funcionem, inclusive as células do sistema nervoso, para a liberação de uma quantidade maior de neurotransmissores. E com o cluster, eu faço a aplicação direto transcraniana. Tem vários artigos, depois eu posso te passar para você colocar na página. Eu faço direto no crânio para organizar essas células para aumentar a liberação de neurotransmissores. E melhora bastante a ansiedade. Eu trabalho com uma paciente que tinha surtos, né, consecutivos, era ansiedade direto, parou de trabalhar porque ela não conseguia trabalhar. Um excelente profissional, uma arquiteta de ponta. E começamos a fazer o tratamento. Claro que, gente, não é milagre. É um tratamento complementar. Ela continua na terapia, ela ainda tem alguns medicamentos que ela toma, tá? Não é para largar tudo. E ela voltou a trabalhar, ela está super tranquila, ela está conseguindo conviver, fazendo tratamento com laser. Hoje em dia a gente tem muitas alternativas de tratamento, né? E a laser terapia é algo, para mim, é mais recente, né? É algo mais recente? Ou não? Ele começou, lá na Grécia Antiga, já tinha a história da helioterapia, que era colocar os pacientes no sol para tratar. Gente, países que estão abaixo do trópico, estão no sol, as pessoas são mais felizes, têm mais vida. E menos doença. E menos doença. A ausência do sol, a ausência da luz, traz problema para a gente. E a questão da inovação, ela veio em 1903, já teve algumas histórias, mas em 1973,
o médico Elmer Mester, ele é húngaro, ele começou a usar o laser de baixa potência para cicatrização de feridas. Mais empiricamente, foi fazendo e tinha resultados. Em 1973, uma biofísica da Estônia, ela ficou incomodada. Ela falou assim, tudo bem, já vi que tem resultado, mas como que isso funciona? E ela descreveu a ação do laser na cadeia respiratória da mitocôndria. Ela comprovou cientificamente que o fóton, a luz, ela chega dentro da célula, na mitocôndria, que é uma organela que é responsável pela nossa energia. E ela comprovou cientificamente como é que ele funcionava. Uma forma só para vocês entenderem, porque é difícil. Quando eu fui fazer o curso em São Paulo, com a Mariana Takahashi, que é não só uma professora, mas uma mentora que me fez ser apaixonada pela laser terapia, ela começou a falar de laser e eu fiquei igual vocês devem estar aí agora. Como que essa luzinha, não? Uhum. E aí, explicar cientificamente, eu acho que não é agora, que o momento, mas de uma forma vocês sabem. A planta faz fotossíntese, não faz? Uhum. Planta precisa de sol? Sim. Fora do sol ela faz o quê? Morre. Morre. Uhum. E aí a planta ela tem um chamado cromóforo, que é a clorofila. A clorofila ela é responsável por absorver a luz do sol e essa luz que entrou ali trabalhar na cadeia liberando energia para a planta. É exatamente isso. Ele vem, entra na nossa mitocôndria através de alguns cromóforos e traz energia para a nossa célula. E a célula vai fazer a função dela. Não é o laser que vai fazer a função. Ele dá condições para a célula ter muita energia e cada uma fazer a sua função que precisa fazer. Tratamento de psoríase, por exemplo, né? Porque eu tenho essa questão aí. Ah, vamos tratar. Então, o tratamento da psoríase, eu acredito nisso que você está falando, porque o tratamento da psoríase é basicamente tomar sol. Você tem que tomar sol todos os dias e não é sol da manhã, sol do final da tarde, é o sol de 11 ao meio-dia, que é o sol que ele é o mais potente e é o sol que ele vai alcançar. É o raio solar que vai conseguir. E vai criar os hormônios da vitamina D, né? Que a vitamina D é o hormônio, né? Que vai metabolizar aquilo que você come. Porque o que a gente come é a vitamina D inativa. Então, ela precisa ser ativada e ela é ativada com a luz do sol. E ele ativa absurdamente. No meu Instagram tem aquela foto que você ficou impressionada, de uma paciente que na terceira sessão já estava com o pé maravilhoso. E aí precisa, como uma doença autoimune, dependendo do seu estresse, do que você passa, ela aflora, a gente já corta ali mesmo para não deixar ela progredir. Se a pessoa tiver com fungo, ela pode tratar? Onicomicose. Não só fungo. O laser trata fungo, bactéria, vírus e parasitas. Então, herpes zoster é vírus. A gente consegue tratar com técnica de PDT e outras técnicas. Onicomicose é perfeito. A unha você pode tomar o remédio que você quiser, vai tratar. Com fungicida? Vai. A longo prazo e as complicações do medicamento? O fígado vai embora, né? Às vezes nem trata, né? Porque tem gente que toma remédio, passa remédio no local, o negócio não melhora de jeito nenhum. Porque você tem alguns deveres de casa a fazer. Então, o laser ele vai matar o fungo, com certeza. Isso aí é 100% para qualquer paciente. Só que ele precisa de um dever de casa, que é o tratamento do pé em casa, do sapato, da meia, que na consulta eu explico tudo isso e não volta. E não volta. É porque eu acabei com o fungo. Mas se eu não tiro a questão da causa, trato a unha. O sapato está totalmente contaminado, eu coloco o pé. Aí volta, eu contamino de novo. Por exemplo, o tratamento de fungo, né? Ou de micose. É pano também, né? Essas coisas assim de pele, né? Problema de pele. Você trata local, né? É local. Quando a onicomicose, por exemplo, fungo, ele não tem um cromóforo que a gente falou igual da clorofila da planta, natural. A gente usa o azul de metileno. Então, a gente vai colocar esse produto na unha, vai esperar secar e ele se torna o cromóforo. O que é o cromóforo? Cromóforo é um grupo de moléculas ou átomos que muito utilizado esse termo na física e na química, que são responsáveis por absorver a luz. E cada um absorve um comprimento de um. Um absorve o vermelho, um absorve o infravermelho, o outro o âmbar. E aquele que ele não absorve, ele fala, não quero, ele reflete. Então, para tratar esse fungo, eu uso o azul de metileno.
Quando eu coloco laser vermelho, ele vai direto no fungo e mata o fungo. Azul de metileno é o que? É um produto. É, o que É um líquido? corante. É líquido, é um corante. Uhum. É um corante, azul de metileno. Que é o nome que a gente utiliza Uhum. para poder utilizar ele como um potencializador. Um cromóforo interessante é a nossa pele. Quanto mais melanina eu tenho, mais vai ter ação do raio vermelho, do laser vermelho. Pessoas com fototipo 5, 6, que são de peles mais escuras, às vezes não podem. Né? Vai depender do que ela tem, a gente vai negociar, conversar, porque vai manchar a pele. E às vezes queima mesmo, né? Fica a marca. Então a gente usa o infravermelho. A gente faz a substituição. Então a melanina é um cromóforo que a gente consegue mostrar na prática que funciona quando eu coloco e ele absorve. Não só a melanina, como o pelo. Quanto mais escuro, mais ele vai aquecer. Quando eu faço no cabelo, eu tenho que abrir bem o cabelo. Tatuagem, local de tatuagem a gente não pode fazer, porque queima. Esse aqui é interessante porque eu controlo a potência dele. Se eu faço a potência de 100 miliwatts, que é o máximo da potência do laser de baixa intensidade, eu consigo baixar para 90, 80, 70, até ele ter um conforto e poder utilizar o infravermelho. Dá para controlar isso também no aparelho. Ele também tem a luzinha, esse daí? Aqui embaixo tem. Tá. Ele é controlado por Bluetooth no celular. Quando eu aciono essa luzinha que está aqui, essa luzinha aqui, pontinho. Ele só vai acender quando eu controlar via celular. E ele vai ficar exatamente aqui no braço, em cima da artéria radial. Posso utilizar em outras artérias? Pode. Mas essa aqui é a mais comum. Em criança, eu não faço isso. Em criança, eu uso no pé, na artéria que tem lá no pezinho, pediosa. Por quê? Eu tenho uma estrutura aqui que está em fase de crescimento. Se eu faço isso na criança, eu atraso o crescimento dela. Então, eu tenho que ter esses cuidados com a aplicação. Por isso, o profissional ele tem que ser capacitado. Quando eu era criança, eu fiz um raio-x aqui para ver a minha idade óssea. É aqui, ó. Desculpa, foi aqui na mão. Foi na mão, daqui para cá. Foi isso mesmo, foi na mão. Você vê a idade óssea, porque os ossinhos da mão, eles vão crescendo, aparecendo, de acordo com a idade. Faz. Interessante isso. E aí você não pode atuar ali, mas você faz no pé e pode fazer intranasal. Todo o equipamento ele é protegido com filme, a gente coloca aquela sacolinha de chup-chup para exatamente não contaminar as pessoas, né? Fazer contaminação cruzada. E ele pode fazer intranasal. Criança com febre é passe de mágica, gente. Você faz, então, o problema da criança é você conseguir fazer, né? É mais difícil, mas tem mães que seguram 3 minutos, 3 minutinhos. A febre faz assim. Sem medicamento. E quem tem congestão? Essas questões trata também? Também. Você trata fazendo... Quem tem rinite? Rinite. Gente, uma sessão. É mesmo? Eu tenho rinite. Depois que eu conheci essa paixão, minha rinite nunca mais atacou. Quando ela vai atacar, porque as causas da rinite estão aí, né? Pólen, então, se eu chegar perto de pólen, eu mofo, começa a crise. Bota o laser. Começa a coçar aqui. Coça, só de falar já coça, né? É psicológico. Trata, não. E uma coisa interessante que a gente está vivendo ainda é a questão da Covid. A perda de olfato e de paladar. Estou tratando pacientes e você consegue recuperar, às vezes não 100%, mas 70%, 80%. Para quem não tem olfato ou paladar, meu amor, é vida. Segunda-feira, uma colega, uma enfermeira lá de Natal, ela deu uma entrevista sobre laser terapia numa rádio. Alina Paiva. E ela falou de uma paciente dela, eu assistindo, eu chorei. É mesmo? Ela tinha mais de 2 anos que ela tinha perdido 100% do olfato, 100% do paladar. Não dá para imaginar o que seja isso. E o que mais doía nela era não sentir o cheiro da filha. Só quem é mãe, pai, sabe o que é cheiro de um filho. E ela começou a fazer o tratamento. Voltou. Ela está sentindo mais de 70% do cheiro do paladar. E vai fazer mais sessões ainda. Qual o problema desse tratamento? O paciente precisa fechar uma parceria com o profissional. São 10 sessões consecutivas
De segunda a sexta, folga sábado e domingo, segunda a sexta, para iniciar o tratamento. Senão, eu não consigo acordar as células. Pode acontecer, gente, da célula ter morrido 2, 3 anos depois? Pode. Mas não dói, não faz nada. Vamos tentar, porque a maioria das vezes volta. Deixa eu te perguntar, aqueles tratamentos de, tipo aqueles capacetes de laser que a gente faz tratamento capilar. É de LED. É LED? É LED. Ah, não tem nada a ver com laser. Não é laser. Pode até fazer o capacete com, porque é do comprimento de onda, né? Pode fazer com laser vermelho? Sim, mas normalmente trabalham com LED para ativar o bulbo capilar. É interessante que você faz de uma vez só, mas você faz o tratamento com laser, com laser vermelho, nossa, e é fantástico o crescimento capilar. Desde que o folículo esteja presente, né? Que milagre, eu já falei, a gente não... Não esteja mortinho. Se ele estiver mortinho, só implode. Entendi. Não, muito interessante. E a Covid traz muita queda de cabelo, né? Traz. A psoríase também. A psoríase traz muita queda de cabelo. O estresse. Porque assim, sai... Pós-parto. Porque saem cascas, né? E o cabelo cai junto. Cai junto. Psoríase na fica cabeça, buraco. Alopécia, tem gente, né? A alopécia é o nome científico da queda de cabelo. Mas trata assim. Melhora bastante. E é claro que ao laser, quando você tem essas complicações, eu associo, às vezes, argila, laser puntura. Eu faço para aumentar a sua imunidade, para melhorar o couro cabeludo, para ativar a circulação no seu couro cabeludo. A laser terapia, ela traz muitas oportunidades, né? Muitas, sei lá, trata muitas doenças, muitas questões, né? Trata. Muitas questões. Porque não é só doença, né? Não. Por exemplo, processo cicatricial pós-cirúrgico. Vou fazer uma cirurgia plástica, né? Então, eu escolhi fazer a cirurgia, ou uma cesariana, ou mesmo fiz uma cirurgia eletiva, mas patológica, precisava fazer. Quando eu faço laser no pré e no pós-operatório, reduz absurdamente o período cicatricial. Traz conforto. Eu reduzo os medicamentos analgésicos. Então, o médico ele vai prescrever uma gama de medicamentos. Eu, como profissional, como enfermeira laserterapeuta, eu só retiro um medicamento chamado analgésico. Por quê? O analgésico você toma porque você está com dor. Se eu estou fazendo laser e a dor está reduzindo, eu oriento meu paciente, só faço uso se tiver dor. Se a dor for tranquila e não tiver, não precisa seguir. Isso sempre em parceria com o médico do meu paciente. E se o paciente, às vezes, que já aconteceu do paciente retirar a medicação que o médico prescreveu, além do analgésico, eu comunico ao médico. Né? E peço que o paciente comunique ao médico o porquê que ele tirou. É porque às vezes traz a responsabilidade para você, né? Sim. Porque você está fazendo tratamento, às vezes a pessoa confunde achando que, não, eu não preciso mais, tal, tá tudo resolvido. Mas eu sempre converso muito sobre isso, sobre cada medicação. Essa medicação é para isso e para isso. Você vai melhorar, você vai se sentir bem, mas a medicação precisa continuar. E aí você vai conversar com o seu médico. Pacientes que têm hipertensão e que fazem tratamento comigo sem patologia nenhuma, ele vai lá porque ele quer se sentir melhor, porque ele quer melhorar as células dele, que eu falei. Ele vai fazer a prevenção. A pressão dele começa a diminuir. E aí ele precisa procurar um médico para ajustar a dose do antihipertensivo. Quais são, assim, as maiores dores, né? Dores entre aspas, que as pessoas acabam te buscando? Então, primeiro são as dores musculoesqueléticas, né? É articulação, é coluna, é ombro, joelho, então... É o caos, aquele monte, né? Nossa, tem muita gente com problema de joelho, né? A gente não cuida do joelho quando é jovem. A gente não fortalece o joelho, a gente pula, a gente sobe, a gente dança. E depois que tá lesado, você perdeu o cartilagem, já tá lá com a condropatia instalada, aí é complicado, né? Milagre, eu já falei, não existe. Não, existe, não para recuperação desse joelho. Né? Só Jesus faz milagre. Tá? Laser não faz milagre, não. Mas Jesus faz. Jesus faz. Essas são as dores principais que vêm, e hoje quem está me procurando muito são os pacientes com dengue e chikungunya. Muito. Dengue, nesse período agudo, recupera muito por causa das dores no corpo, cansaço, dor de cabeça, dor articular, melhora absurdamente. Chikungunya,
Eu vou fazer até um apelo aqui. As pessoas que estão com chikungunya, busquem o quanto antes. Nesses 3 primeiros meses, que está na fase aguda, a resposta é maravilhosa. Passou os 3 meses, ela começa a cronificar. E a resposta é mais lenta. Desculpa. E a resposta se torna bem mais lenta. Entendi. Mas vai recuperar. E pacientes também têm alguns fatores que vão influenciar nessa resposta à laser terapia. Fatores sistêmicos como a própria idade, né? O idoso responde mais lentamente, as células já não respondem como deveriam responder. As comorbidades, pacientes diabéticos, hipertensos, eles têm uma dificuldade maior na resposta fisiológica. A questão nutricional, pacientes precisam estar nutridos, então a gente conversa muito sobre isso. O que é a nutrição adequada, o que ele pode trocar. E aí eu trabalho com parcerias com nutricionistas, com fisioterapeutas, com médicos. Quando eu não consigo lidar com aquele paciente ali no consultório, eu encaminho para os parceiros. Pacientes, tem um paciente que eu estou tratando de herpes zoster, que ele chegou para mim muito cansado, numa exaustão absurda. E aí a gente observa o paciente como um todo. E aí eu observei que a qualidade do sono dele era muito ruim, por causa da apneia do sono, né? E aí eu indico para um profissional. Gente, todos os profissionais que eu indico é a dedo. São aqueles profissionais que eu confio que vai ter um atendimento adequado, um atendimento de qualidade. E aí a gente vai trabalhando em parceria. Ele é uma pessoa acima do peso? Geralmente tem apneia. Sim, ele está acima do peso, mas nada absurdo. Nada absurdo. Inclusive, ele nem ronca. Eu, particularmente, não sabia disso. Ele falou, não, eu faço apneia, mas eu não ronco. Aí, na hora eu nunca tinha visto. Aí, liguei para esse profissional, que é um odontólogo, que está com tecnologia de ponta, para fazer polissonografia. Ele faz com um aparelhinho no dedo, não precisa daquele monte de fio. Né? Um equipamento diferenciado, não sei falar muito sobre isso. Peço desculpas se falei besteira aqui. Mas liguei para ele, que eu já tinha indicado, né? E perguntei, existe? Ele falou, existe. Claro que existe. A pessoa que fica com dificuldade de respirar, deve ser, né? Ela faz a apneia antes de iniciar o ronco, ela já faz a apneia. Então, existe. Então, ele vai para esse profissional, que é um odontólogo, e vai fazer o tratamento. Então, ele vai conseguir reduzir o estresse dele, aumentar a qualidade de vida, oxigenar esse corpo dele e não vai ter mais herpes zoster. É isso que eu quero no meu paciente. Eu não quero que ele fique voltando com herpes zoster para mim. Ele precisa sair de lá com essa qualidade de atendimento. E assim, tem algum tratamento que você já fez que foi tipo uma vez só? A pessoa foi lá uma vez e já teve algum resultado? Rinite. Teve um paciente com... Como que fala? Com enxaqueca. Não foi o tratamento, mas chegou com a crise de enxaqueca. Uma sessão, a crise de enxaqueca foi embora. Interessante. E hemorroida. Hemorroida é super interessante, gente. É um assunto difícil para o paciente, inclusive o paciente que tinha hemorroida. Claro que ele não quis falar sobre isso, porque ele não quer se expor. Ninguém quer, né? E eu tenho muito respeito. Vocês vão observar que eu não tenho muito antes e depois, porque eu preservo o meu paciente. Chegou com hemorroida, e eu nem sabia que era hemorroida, porque ele sentou, né, de uma forma mais difícil. Com uma sessão, a hemorroida desinflamou, ele voltou. Com 3 sessões, ela não tinha nada, era zero. Incrível isso. E sem dor. Porque tem gente que sofre anos, né? Durante anos. É assim, e muita gente tem. E aí fica com pomada, com não sei o quê, não como isso, não como aquilo, e não quer literalmente passar pelo processo cirúrgico. Hemorroida nada mais é do que uma varize. Né? E se eu não trato, é uma região... E quando faz fissura, então... E aí vai inflamar, vai infeccionar, porque é uma área muito contaminada. Né? É bem complicado. E aí o tratamento fica um pouquinho mais difícil, mas é fácil, mas dá para fazer. É bem possível fazer com PDT. E fístula, trata também? Depende de onde tiver a fístula. Fissura e fístula são diferentes. Né? Fístula é quando você tem comunicação... É um canal. E aí
dependendo do tamanho dessa fístula, de onde, ela é cirúrgica mesmo. Uhum. Aí precisa do Mas médico alivia, né? cirurgião. Porque às vezes a Não, pessoa todo tá o ali, processo inflamatório melhora muito, a dor melhora. Eu conheço pessoas que já fizeram cirurgia e não resolveram, assim, continuam, não Ela continuam. fica ali. Não, melhora bastante, porque faz regeneração celular, ela começa a fazer aquele processo cicatricial. Aham. Melhora bastante. E furúnculo? As perguntas. Tá vindo na cabeça. Deixa, vamos fluir. Então, furúnculo eu nunca tratei, Aham. mas também é tratável Porque com laser, um porque é processo, bactericida, né? inflamatório, né? Sim, eu nunca peguei, nunca tratei, mas é tratável sim, com a técnica chamada PDT. Eu só vi isso na minha infância. Tem Nunca mais muita vi. gente. Nossa, ainda tem Nunca mais bastante vi. gente. E aí você vai fazer... É bactéria? É bactéria. É bactéria. É uma área que foi infeccionada e ali ela fica presa, né? A gente chama de coleção. Uhum. Aí eles chamam de via furo. Aí vem aquela história, bota folha de pimenta com azeite. Uhum. Pode colocar o que você quiser, desde que seja quente. Porque o calor vai Ele fazer... vai explodir. Faz o vulcão. O vulcão. E aí a gente precisa, dependendo do tamanho, é encaminhado para o cirurgião, para abrir, para drenagem, e ele retorna para você para fazer a técnica de PDT, que você vai tirar toda aquela infecção por bactéria que está ali, e depois dar continuidade ao tratamento cicatricial. Entendi. Não, dá para tratar assim. Epicondilite. Que é isso? Que é nome bonito, né? Epicondilite. Eu sou chique, gente. Tem epicondilite. Nada mais é do que dor nesse ossinho aqui, ó, do cotovelo. Ou fora ou dentro, muita gente tem e ela é incapacitante. Você vai pegar um peso, não aguenta. Você vai fechar a mão, não aguenta. E eu mesmo já tive epicondilite. Eu passei por tratamento fisioterápico durante um longo tempo e não conseguia melhorar, não conseguia melhorar. Quando associou a fisioterapia ao laser, melhorou. Então deve melhorar também o pessoal que tem problema no ombro, né? Sim. Que toda a crônico, articulação. né? Vira doenças crônicas. Sim. Eu falo que doenças crônicas, dependendo da causa, por exemplo, joelho, quando eu perco toda aquela cartilagem que protege, eu vou estar com ele osso no osso. Não vou conseguir 100% tirar a dor, mas eu dou uma qualidade de vida para o paciente inacreditável. Eu tenho um paciente que ele era até de Jardim Camburi mesmo, morador de Jardim Camburi. Ele veio para mim, pela esposa dele que me ligou, eu vou mandar meu marido, você trata assim? Tá? Trato. Aí quando ele veio totalmente descrente, por quê? Há mais de 30 anos ele sofria com a dor no joelho que não tinha jeito. Falei, calma, nós vamos fazer 10 sessões, lá para a 5ª sessão você já vai ver melhor. Na primeira ele já saiu feliz, achando que estava resolvido o problema. Claro que não. Quando ele começa a andar, na 5ª sessão, ele falou, bem que você falou, eu tô outra pessoa. Eu sinto dor quando abuso, sinto. Mas eu estou conseguindo brincar com meus netos, estou conseguindo fazer tudo, e ele está na metade do tratamento. Que legal. Ele está super feliz, e nada melhor para a gente profissional do que essa resposta do paciente, esse retorno do paciente. Cada paciente que vem para mim e dá essa resposta, é a certeza que estou no caminho certo. Você traz a felicidade. Que bom! Sem remédio, sem processo invasivo, sem nada. Você traz a felicidade, de uma certa forma, porque a dor, o que ela faz com a pessoa? Ela traz mau humor, ela faz a pessoa ficar triste, né, chateada. Acaba com a qualidade às de vida. vezes com baixa autoestima, porque não fica limitado, não consegue fazer as coisas, né? Então, essa paciente que eu estou tratando de fibromialgia, ela falou exatamente isso segunda-feira. Ela falou assim, nossa, tempo que eu não via. Eu não fiquei reclamando, ai que dor aqui não sei o quê. Ela disse que ela mudou até a fala dela. E isso é bem legal. Tem paciente que fala assim para mim, nossa, Carla, laser é vida. Por quê? Não dói, né, gente? Não é invasivo. Você vai lá... Gente, a primeira consulta eu demoro porque eu preciso entender meu paciente, mas depois, dependendo, 15 minutos está sendo tratado, 30 minutos está sendo tratado, e você está livre. Uma coisa é você ter esses equipamentos aí, outra coisa é você ter o conhecimento de como você vai utilizar, né? E como você vai lidar com o seu paciente. Isso aqui não vale nada na mão de quem não tem conhecimento. Inclusive... esses são os aparelhos de ponta, de qualidade, que é muito importante. Às vezes você vê, tem fulano que faz laser e faz por R$50. Estou jogando um preço aí qualquer.
Comprou na Shopee, gente, eu não tô brincando. Tem aparelhos que você troca a frente dele. É essa luz branca Aham. que tá aqui, e ele vai botando corzinha aqui. Faz nada. Só para dizer que... Ou então a pessoa investe num aparelho caro desse e ele vem com um protocolo, Uhum. né, pré-determinar, mas ser humano não é caixinha. É. Eu não posso te dar a mesma dose de antibiótico que eu dou pro outro, Não. né? Eu preciso de alguém competente Uhum. para dosificar essa dose para Nada você. melhor também do que uma pessoa na área, né, da saúde. saúde para poder tratar a saúde. A saúde, ver o paciente como um todo. É. Porque, assim, às vezes a pessoa não é da área da saúde e quer tratar a saúde. Tem muitos profissionais. Tem profissionais que não são da área da saúde, mas estudam, sabe? Estudam muito. Estudam bastante e conseguem fazer. Mas é 1 em 1 milhão. Uhum. Então a gente precisa escolher aquilo que eu vou tratar. Gente, seu maior bem é a sua vida. Uhum. Invista nela. Invista na sua vida. Qualidade de vida, não ter dor, manter uma psoríase controlada, isso não tem preço. Uhum. E esses aparelhos usando de forma errada, ele pode trazer prejuízos também? Então, a questão dos efeitos adversos são insignificantes, são poucos. Mas, se eu uso esse aparelho num processo cicatricial de forma inadequada, eu vou estimular colágeno e vou deixar aquela cicatriz mais grossa, o que eu não queria. Uhum. Então, pode acontecer isso? Pode. Uhum. Eu irradiar um nervo com uma potência, não, com energia maior. Em vez de sedar aquele nervo, eu vou estimular, ele vai sentir mais dor. Ou então, o pior, você está pagando por um tratamento, eu não dou a dose certa e não está surtindo efeito nenhum em você. Uhum. Então, você tem esses problemas. Ou uma pessoa que não tem o curso, não é capacitada, ela irradiar sobre um útero gravídico, na barriga de uma gestante. Faz bem, faz mal? Não sabemos. Porque não existem estudos para isso e ninguém vai fazer. A ética não vai deixar você fazer teste em bebê. Não tem como. Não tem Ela como. faz isso. Pacientes que usam de marca-passo é contraindicado. Né? Porque é uma máquina aquilo. Uhum. E eu vou alterar a Quem frequência tem cardíaca. pino, essas coisas assim? Não, pode. Pode? Sem problema. Pode. O marca-passo é porque ele dá o ritmo do coração. Uhum. E eu estou mexendo na fisiologia do organismo. Uhum. Então, eu não posso usar. Tem algumas restrições para paciente oncológico, né? Se eu vou fazer uma drenagem linfática com laser ou vou irradiar exatamente em cima de uma ferida oncológica. Uhum. Então, pacientes oncológicos, é de suma importância a parceria com o oncologista. Explicar o que você vai fazer e ter essa conversa de como tratar aquele paciente. O seu tratamento, ele é focado na saúde, né? Sim, todo na saúde. No equilíbrio e na qualidade de vida. Você trabalha a estética também? Então, a estética, ela é trabalhada, mas eu ainda não foquei na estética. Você tá focando mas só na alguns saúde. pacientes que chegam, como que eu trabalho a estética? Quando eu faço ILIB, eu estou fazendo o quê? Aumentando o tal da SOD que eu te falei, que é aquela enzima que acaba com os radicais livres. Quando eu faço o infravermelho direto na pele, com uma potência e com uma dosimetria que vai aumentar a produção de colágeno. Como é que ela produz? Quando eu coloco injetáveis, né, aqueles produtos, ele vai, os bioestimulantes, vai estimular a produção de colágeno e num período aí de 2, 3 meses, aquilo já não está funcionando. Já tem artigos comprovando cientificamente que quando eu uso laser, que eu coloco a minha célula para trabalhar, para funcionar, ele dura um período muito maior, sem dor, sem processo invasivo, sem resíduos. Mas o mais interessante da estética com laser é você trabalhar mais cedo, para evitar os bigodes chineses, hincar, mas eu consigo também trabalhar, minimizar e cessar. Dali em diante não vai piorar. Tá? Mas eu ainda não tenho autoridade para falar, porque como eu não trabalho, eu não vejo o resultado na minha mão. Mas muita gente trabalha. Inclusive a Mariana Takahashi, de São Paulo, ela trabalha com estética, ela associa laser a outras tecnologias. E tem uma resposta maravilhosa. Entendi. Interessante. E tem pessoas também que trabalham muito com pacientes de podiatria. São os pés diabéticos, né? Que dá uma resposta também significativa. Muito bom. Nossa, é muito interessante. Eu fico aqui pensando, né? O quanto de pessoas
que podem sanar suas dores Se beneficiar, e né? se beneficiar com a laser terapia. Já viu falar nessa articulação que a gente tem aqui? Aham, A que a gente tem aqui na mandíbula, a ATM, sim. que causa uma dor absurda? Uhum, Faz laser, melhora. Herpes simples, aquelas que dá na boca, uhum. maravilhoso. Lesões na boca, aftas, Afta, né? nossa, mucosites. Crianças com dificuldade respiratória, pneumonia, melhora muito. Bronquite, asma. Bronquite, dermatite atópica, como responde ao laser? Mães que têm criança com dermatite atópica, eu sei o quanto vocês sofrem. Aí Eu tenho uma você amiga vai que ela tem direto na cabeça? dermatite atópica, onde ela tiver a lesão, a Aham. gente faz na lesão, faz ILIB, só que na criança a gente faz no pezinho para melhorar o sistema imune dela. E como eu trabalho também com aromaterapia, eu preparo o óleo para poder a pessoa passar com manutenção. Para dor, Uhum, para psoríase, uhum. tem vários óleos que a gente prepara, e eu preparo na hora para cada paciente, porque eu preciso entender meu paciente e ver o que ele está precisando. Diferente daquele óleo que eu compro já pronto, com a Uhum. dosagem para todo mundo, Uhum. né? Dependendo da Você dor, a gente manda aumenta um manipular? óleo ou outro. Eu manipulo. Ah, é? Eu manipulo. Que legal. Eu manipulo. Eu tenho os óleos e faço a manipulação Aham. para o paciente. Nossa, que legal, interessante. Aí associo ventosa terapia também, Uhum. bandagem. Esse paciente mesmo do joelho, eu fiz bandagem elástica no joelho dele para segurar. Nossa, parecia que ele estava no céu. Que são coisas que vão ajudar nos exercícios de casa, Uhum. né? No que ele precisa fazer o dever de casa dele para sair daquela zona que está literalmente causando o problema. Legal isso. Então a pessoa te procura geralmente quando ela está com algum sintoma, É, normalmente sentindo alguma coisa. quando a pedra aperta no pé lá no sapato, corre. Falar em Mas pedra aperta o pé, tem aqueles. Como é que é o nome daquele problema que dá no pé? Que dá, joanete. joanete. Você trata também? Então, o joanete você trata com laser a dor e o processo inflamatório. A questão do alinhamento é com o fisioterapeuta. Aham. Aí eu encaminho para o É porque fisioterapeuta. às vezes o pé pisa torto, né? É, Tal, e aí a gente consegue melhorar muito nossa dor. O próprio esporão, aquele que Aham. dá no calcanhar, fascite plantar, aquela Uhum. inflamação que a pessoa não consegue pisar. Falou em processo inflamatório, o Uhum. laser, Resolve. ele melhora assim. Alguns pacientes que não são cronificados, 100%. O paciente Uhum. melhora e nem retorna. E se a pessoa está com inflamação no corpo todo? Assim, várias partes, muitas partes do corpo. Esse aí, né? Sistêmico. Ele já Esse, pega em. ou intranasal, ou transcraniano, a gente faz. Ele já Aí ele faz. cai na corrente sanguínea e vai mandar essa luz, esse fóton, para todo o organismo. Ele vai organizando todo o organismo. E aí, se ela tem essa dor no... A fibromialgia é uma dessa, né? Que tem dor no corpo inteiro. Uhum. Mas se está com uma dor mais localizada, a gente utiliza esse e associa o local para fazer uma analgesia, isso é, tirar a dor daquele local. Uhum. Dá para combinar os tipos de aparelho. Por isso, interessante é ter os tipos de aparelho, para trazer qualidade para o paciente, e principalmente reduzir o tempo Uhum. de não, de duração do tratamento. É porque aquele ali eu vejo muito esse aí. Ele é um pouco mais limitado, né? Ele faz, teoricamente, a mesma função desse. Uhum. Só que eu preciso fazer, por exemplo, Várias eu tenho que fazer partes. ILIB, eu coloco ele no paciente aqui, ele vai ficar parado lá meia hora. Terminei, eu vou fazer, por exemplo, a região do ombro. Eu vou fazer um ponto, vamos supor que ele fica 40 segundos, 1 minuto nesse ponto. Aí eu passo para o lado, mais. Eu passo para o lado, mais. Isso aí é quase uma acupuntura, né? Isso faz, é o chamado laser puntura também. Naqueles pontos de acupuntura, Uhum. a gente faz com laser. Você estimula o ponto com laser. Então, eu faço alguns pontos nos pacientes que estão com ansiedade, fibromialgia, psoríase, alguns pontos. Eu não sou acupunturista, Uhum. né? Mas eu trabalho com acupunturista, fiz o curso, mas como eu ainda não me especializei o suficiente, enquanto eu não me convencer, eu não faço. Uhum. E aí, alguns pontos, Você trabalha. eu trabalho aqueles pontos que são aqueles pontos que não vão te causar desequilíbrio, Uhum. vão te trazer equilíbrio, tá? Para aquilo que você está sentindo. Porque a acupuntura é muito sério também. Você pode causar desequilíbrio energético no paciente, se você não sabe o que faz.
E o pessoal sai fazendo aí igual água. Uhum. Né? Então tem que ter essa responsabilidade com as terapias integrativas. Você é professora universitária, né? E você dá aula na sua área de De enfermagem? enfermagem. É. Eu dou aula há 30 anos. E você sugere para suas alunas, para elas se especializarem em alguma área assim também? Então, Porque a enfermagem hoje, que eu vejo, não é a enfermagem de antigamente, que você só vai para o hospital, né, ou não. para uma unidade de saúde e cuida do paciente. Hoje eu vejo a enfermagem até como um médico mesmo, assim, que tem uma especialidade, né? Sim. Tem umas na área de estética, tem outras na área de gestantes, tem outras na área de... Nossa, tem N O especialidade campo da agora, né? enfermagem Cresceu muito. é uma gama de opções Uhum. ilimitadas. Eu já falei, você trabalha na gestão, no gerenciamento, na Aham. estética, clínicas, consultórios, atendimentos, tem muita. Inclusive agora em maio a gente fez a Semana da Enfermagem, eu fiz uma palestra lá na Unip sobre laser terapia e sobre empreendedorismo. E eu sou aquela que incentivo as pessoas a fazerem o curso de laser terapia. Aham. Não sou daquela, não vai ter campo, tem campo para Para todo todo mundo. mundo. E laser precisa ser difundido e precisa de bons profissionais. Esses se Aham. sustentam. Isso aí. É porque, assim, às vezes a pessoa fica com medo da concorrência, né? Mas ela não se garante quando ela tem medo da concorrência. Não se garante. Porque, na verdade, o que faz o diferencial, né? Por exemplo, eu sou da área de comunicação. Eu conheço um monte de profissional da minha área, muitos mesmo. Só que eu tenho o meu diferencial, que as pessoas acabam me preferindo por causa do meu diferencial. E podem preferir também outros profissionais por causa do diferencial deles, né? É isso. A forma aí. de trabalho, tem também a questão de você se identificar com o profissional, tem tudo isso. Não, e são as parcerias. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela gosta muito de laser terapia com feridas crônicas. Ela ama. Uhum. Gente, o paciente chegou para mim, eu encaminho para ela. Chegou o paciente para ela, encaminha para mim. Uhum. Que é a área de cada uma que está se especializando. E mesmo se ela gostasse da mesma área, seria bem-vinda, dou informação. Quem quiser saber qualquer informação eu dou, eu ajudo. É o meu jeito de ser, é assim. Eu acho que todas as vezes que você está dando, você recebe. Eu vou falar um A exemplo. vida é um espelho. Eu vou falar um exemplo aqui que eu falo para várias pessoas. Exemplo de Jardim Camburi. Pelo censo lá, Jardim Camburi tem 40 mil habitantes. Mas se você for calcular, porque o censo ele não atendeu muita gente não abriu as portas, né? Sim. Então, já ouvia-se falar, há uns 5 anos atrás, que Jardim Camburi tinha 80 mil pessoas. Não duvido não, aquilo é uma cidade. Você vai atender 80 mil pessoas? Impossível. Impossível. Nem se eu quisesse. Né? 10 mil pessoas é impossível? Pois é, eu atendo qualquer lugar. Grande Vitória vai até a minha. Porque não tem como fazer atendimento online. Terapia, né? Não, online Não ainda. tem como, né? Se alguém estiver fazendo, gente, é fake. Bota a mãozinha. Ai, não tem. Então, é presencial. E o paciente que chega até mim, ele quer voltar até mim. Então, não tenho problema com isso. E eu procuro sempre parcerias de qualidade. Isso eu não abro mão de jeito nenhum. Na questão da acupuntura, da ventosa, eu tenho uma mentoria maravilhosa. Legal. Felipe Xavier, a hora que eu tô, se eu tenho uma dúvida, eu passo no meio do atendimento. Eu ligo para ele para ter certeza que eu estou fazendo aquilo corretamente. Então, se cerque de profissionais de qualidade. E que busquem a verdade, né? Sempre, sempre, sempre. Nosso podcast está acabando. Que pena. O bate-papo está muito bom. Tá, nem notei, passou já voando. E assim, antes da gente finalizar, você tem algum recado ali, olhando para aquela câmera, para as pessoas que estão te assistindo em relação ao seu trabalho, em relação ao que elas sentem, as dificuldades, as dores? Você tem algum recado para essas pessoas? Claro. Para quem está me assistindo aí, laser terapia, gente, é vida. Não tenha dúvida. Isso não vem de mim, não. Vem dos meus pacientes. Tem algum problema? Aquele que te incomoda, que você acha que não tem jeito, ou você não quer se abrir com alguém? Vem até a mim. Você pode ter certeza que o seu atendimento vai ser diferenciado. Nós vamos conversar. Pelo menos fazer você entender que tem uma luz nesse fundo desse túnel. Vem que a solução está aqui. Pode ter certeza.
Isso aí, vai estar num ambiente seguro, né? Um ambiente muito seguro, preservado, e você vai ter resposta. Muito obrigada, Carla, pela sua participação, adorei. De nada, eu agradeço o convite. Sempre que eu precisar falar sobre laser terapia, estou aqui. E assim, gente, pensa numa jornalista que é colo de mãe. Você é maravilhosa, Obrigada. ela me buscou, me trouxe até aqui para falar pro laser, porque ela acreditou que o laser funciona. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? E podcast Conecta Mais finalizando, até a próxima.